né. Então, assim, galera, fica ligado de small cap, tá, porque Quais small cap quais é legal. ações, por exemplo, professor, que você poderia citar? Se você citasse, assim, 3 small caps. Professor, falando sobre dando continuidade na questão da queda da Selic, que ações podem se beneficiar aí mais à frente com essa queda da taxa Uhum. de juros que, pelo que o mercado acredita, já está ali focada nos 9%, né? Né. Eu acho que, o primeiro grupo de ações que se beneficia muito são as ações que estão muito endividadas, ações com dívida grande, né. E que, às vezes, eu vejo muita gente falando, muito educador financeiro falando: "Ah, a dívida é ruim". Não, às vezes a dívida é boa, né, às vezes a empresa ela se endivida porque ela consegue com aquela dívida, ela consegue se alavancar, consegue, né, Fazer 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 projetos. aquisições, né? projetos, aquisições. Então, assim, nem toda dívida é ruim. O problema é quando você contrata uma dívida e os juros vai para 13%, 14%. Aí isso impacta muito. Então a gente vê muitas empresas hoje estão com lucro negativo, porque você vê quando você chega na conta juros, né, pagamento de juros de empréstimo, ela está muito alto. Então, às vezes cai 1%, 2% aquele custo que a empresa tem para pagar suas dívidas, pagar seus empréstimos, né, cai de 100 milhões no trimestre para 50 milhões, para 60 milhões. Vira lucro às vezes, Então, né? assim, e ela deixa de dar prejuízo e passa a ter lucro. Ou então ela tem um lucro pequeno e começa a ter um lucro maior. Então, assim, eu acho que vai impactar muito positivamente as empresas que estão mais endividadas, as empresas de varejo que estão sofrendo muito, estão apanhando muito na bolsa. Você vê Casas de Bahia, Magazine Luiza, né, lojas Renner também, caiu, estava quase 40, R$ 50, caiu bastante. Então, varejo em geral sofreu bastante, shopping center sofreu bastante, com essa questão dos juros. As construtoras também, né, sofreram muito, porque os juros impacta as decisões de consumo das pessoas, né. Sim. Juros altos, ele dificulta o financiamento, dificulta o crédito, então isso tudo impacta nas empresas. As empresas com juro alto também, elas investem menos, né, porque é mais caro você captar dinheiro para investir, pra você contratar. Então, os juros caindo, você tem esse benefício de uma maior demanda em termos de consumo e em termos de investimento também. Então, setores, shopping center também é um setor que deve se beneficiar bastante com a queda dos juros. Em geral, a economia toda se beneficia, né. A gente fala: "Ah, banco vai sofrer". Não, banco não sofre, cara. Banco não sofre nunca, né, nem banco, nem seguradora. Eh As small caps em geral, eu falo: "Pessoal, galera, olha para small cap", né, eu acho que small cap, são sempre ações que ficam para trás. Se você olhar essa última corrida que a bolsa deu, né, essa valorizada que deu no final do ano de 2023, várias ações de small caps, né, ficaram um pouco esquecidas ali, Uhum. porque o principalmente o estrangeiro, ele quando vem para a bolsa brasileira, ele compra as grandes ações, Petrobras, eh Precisa de Vale. liquidez, né? Vale, precisa de muita liquidez. Banco do Brasil, Bradesco, né, compra essas empresas grandes, Itaú, e essas pequenas ficam esquecidas. Então, assim, as small caps em geral estão defasadas. Você pega o índice Bovespa, o índice small cap, ele ficou um pouquinho para trás. Sim. Então as small caps em geral, para quem busca ali uma valorização, né, é um É uma é oportunidade, uma né? oportunidade. Small cap, quem não sabe, né, small cap são as empresas menores, né, as empresas que têm menor capitalização, menor liquidez. E esse é um grande investidor que ele compra 100 milhões de ações numa tacada só, ele não consegue investir numa small cap, né. Se Sim, ele comprar, a ação vai valorizar 30%, exatamente. né. Então, às vezes, você vê o gráfico do preço de uma small cap, ela faz assim, ó, tá caindo, de repente ela dá, pumba, uma subida. Aí você vai ver, foi o fundo tal que comprou. Ela continua caindo. Aí, de repente, ela, pumba, dá uma outra subida. Aí aquele fundo comprou lá de novo. E Sim. toda vez que ele compra, ela sobe 15%. Depois ela corrige. Então, você entende que realmente qualquer coisinha movimenta o preço delas, né. Então, assim, galera, fica ligado, small cap, tá? Porque Quais small cap quais é legal. ações, por exemplo, professor, que você poderia citar? Se você citasse, assim, 3 small caps, pra galera estudar, né. Legal. Eu fiz até um vídeo sobre isso no meu YouTube, que as melhores small caps, né. Assim, mas eu fiz o vídeo focando mais na rentabilidade e na lucratividade, Uhum. né. Eu não vi muito questão de preço em geral. Mas é isso, se olhar aquela lista lá, todas
estão com um preço muito descontado então são muito boas, né, em termos de rentabilidade e lucratividade. Eu gosto muito da Irani. Irani é uma ação que ela produz embalagens, né, embalagens de papel, embalagens, principalmente embalagem. E ela é interessante que quando eu era estagiário de economia, lá há muito tempo, lá nos primórdios, né? Que eu estava fazendo estágio de economia no IPEA, a gente tem uns indicadores precedentes que chamam, né? Assim, o que que você vê para entender que a economia vai começar a crescer? Então, assim, por exemplo, umas coisas que você nunca imagina, venda de embalagem. Você está começando a vender muita embalagem, muita caixa de papelão, muito pneu, Olha que legal. pneu. Então, escolhendo venda de papel, venda de pneu, venda de... Porque esse cara está comprando pneu para a frota, está renovando a frota, tá? Venda de peças. Então, assim, embalagem é um É um indicador que é a um coisa está indicador. aquecendo. Exato. E você vê a Irani aí com vendas crescentes ao longo dos últimos anos, né? Então, é uma empresa que tem lucro crescente, paga dividendos. Legal. Ela está com preço ainda bacana, já teve mais barata, mas é uma empresa que está com crescimento, então ela tem um prêmio de crescimento também, né? Você tem uma possibilidade. Outro que eu gosto bastante, que né, recentemente aí, eu até falei sobre ela, mas eu acho que ela está com preço muito bom, é a Mitre, que é uma construtora. Ela está com Tá bem descontada, né? tá bem descontada. Eu falo, essa tá de graça, né? Ela tá com, se você pegar o caixa dela e o que que ela tem de estoque de apartamento, porque ela tem o estoque da construtora é apartamento, né? Sim. Então assim, é um estoque que tende a valorizar. E ela tem muito caixa também, tem pouca dívida. Então o que ela tem de estoque e o que tem de caixa é mais do que o valor de mercado dela, muito mais. 3, 4 vezes o valor de mercado. Então, assim, ela realmente você compra a empresa, paga 10, mas ela vale 50, né? Tá. Você olha assim de cara que ela está barata. Mas, eu falo, construção civil tem que ter paciência. É né? cíclico também, É né? cíclico, né? Tem que entender isso. Então, eu falei de Irani, eu estou pensando de outro setor. Mitre, olha, eu gosto muito da IOSP Maxion. Ó, diferente, hein? Empresas É. diferentes, professor. Essa eu não aqui. conheço. O que ela faz? professor? MYPK3. Ah, eu vi que ela tava numa lista que ela tá bem descontada, né? Eu não É. li muito, mas ela tava bem Ela descontada. trabalha com peças automotivas, motores. Legal. É uma empresa bem legal também. Ela teve a Metal Leve aí que tem uma valorizada muito forte, Sim. né, recentemente. E outras empresas do setor metal mecânico ficaram meio para trás. A IOSP Max é uma dessas. E está pagando o dividendo de 7%, 6%, né? Baita dividendo. É um ótimo dividendo para quem você compra uma ação, você tem um prêmio de valorização, você tem um prêmio, você tem um dividendo, né? E você tá comprando uma ação que tem uma boa qualidade, uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade. Então, acho que essas três são legais para a pessoa estudar, entender ali se faz sentido para ela, faz sentido para ela, né? Lógico que não é recomendação de compra, né? A gente sempre fala aqui com muita cautela, são empresas que são muito boas, mas eu sempre falo, uma empresa boa não quer dizer que é para comprar. E não é para sempre também, né? Não é Tem pra que estudar. Porque uma empresa que tá boa hoje, amanhã, será que ela vai estar boa? Por isso que é importante a gente falar aqui, né, professor? O professor falou, não é recomendação de compra. São cases que o professor tá colocando aqui para vocês estudarem e ver se faz sentido para a estratégia de vocês.